Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui de novo, mais uma vez, para podermos falar sobre as nossas lições da escola dominical. Infelizmente, na semana passada, eu perdi o tempo e não consegui gravar sobre a lição que falava sobre a paz. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre a longanimidade, desprezando as ofensas através da longanimidade. E é um assunto muito interessante que faz parte do fruto do Espírito. Eu gosto muito de chupar laranja e às vezes a gente pega um sacão daquele de laranja para poder chupar e você vai descascando e chupando a laranja, mas de vez em quando você pega uma laranja seca, sem caldo. É laranja. Você olha por fora, tá com todas as características de uma laranja. Você descasca, é uma laranja perfeita, mas a hora que você corta a laranja, ela tá seca, sem caldo. Você perde a graça de chupar aquela laranja. Você joga ela pro canto e vai procurar uma que tenha caldo. O fruto do Espírito, ele manifesta as diversas vertentes. Alguns a gente já viu aqui: o gozo, a paz, o amor. E agora nós vamos ver a longanimidade. Alguém que não tenha uma das características do fruto do Espírito é como a laranja sem caldo, né? Bonito, robusto, mas a hora que vai conviver, a hora que vai realmente experimentar a convivência mais aprofundada com uma pessoa que não tenha o fruto do Espírito, parece a laranja sem caldo, dá vontade de deixar de lado. Mas quem tem o fruto do Espírito, a reação dele é exatamente oposta, né? Nós temos a longanimidade. O que é uma longanimidade? A palavra, a raiz, o prefixo da palavra já fala, né? Longânimo. É uma pessoa que tem um ânimo longo. É aquela pessoa que não desanima fácil. É aquela pessoa que não perde muito facilmente o seu ânimo. Ela tem um ânimo longo. A Bíblia diz em Provérbios que é melhor aquele que tem o longânimo do que o que conquista uma cidade. Porque quem é longânimo, ele persevera com mais intensidade, ele persevera de uma forma mais consistente e ele acaba alcançando os seus objetivos. Alguém diz que a tartaruga, em toda a sua paciência, com todo o seu jeito lento de andar, ela nunca alcançou o trem, mas ela nunca quebrou a perna também, né? Porque ela vai de acordo com a sua passada. O longânimo, a pessoa longânima, é aquela pessoa que vai de acordo com a sua passada, que adquire essa longanimidade do Espírito Santo. Existe o longânimo falso, né? É aquele que por fora está se fazendo de tranquilo, calmo, mas por dentro está com vontade de voar no pescoço de alguém. Ele se contém por causa da reação das outras pessoas, por causa da posição que ele adquiriu, por causa de uma série de outros fatores. O longânimo verdadeiro, que adquiriu a longanimidade do fruto do Espírito, ele consegue manter em si a paz enquanto precisa ser longânimo. Existem circunstâncias, situações que a gente realmente precisa da longanimidade. Eu quero, de uma forma bem sucinta, visto que isso aqui não é uma aula, nós estamos apenas dando subsídios para que a gente possa falar da longanimidade, e o foco da lição é o desprezo às ofensas, né? Como a gente desprezar as ofensas através da qualidade do fruto, de uma das qualidades do fruto do Espírito, chamada longanimidade. Bem, os objetivos da lição dizem o seguinte: primeiro objetivo, ensinar como abrir mão de nossas vontades para nos tornarmos longânimes.
Bem, eu penso que não há um jeito de eu ensinar para ninguém como abrir mão das próprias vontades. Isso é algo que é dado por Deus. As nossas vontades são intrínsecas, elas nasceram em nós. Desde quando eu nasci, dependendo do jeito da minha criação, eu fui criado e preparado para que as minhas vontades sejam feitas. Esse quadro vem mudando drasticamente de tempos para cá. Na minha época de infância, eu nunca tinha razão. Eu me lembro de uma vez que uma professora me bateu com o apagador na cabeça. Eu realmente estava errado. Eu era um mau aluno, lento para copiar, e prestava atenção, mas na hora de copiar, de fazer tarefa e tudo, eu nunca fiz. Um dia a professora ficou com raiva de mim por isso e lascou o apagador na minha cabeça. Eu cheguei todo cheio de razão para falar com minha mãe que a professora tinha me batido com o apagador na cabeça. Quando ela bateu, o pó de giz voou na sala toda, bateu com força. Mas eu cheguei com minha mãe e falei, agora a professora vai se dar mal. E quando eu contei para minha mãe me bateu. Porque ela disse que se a professora fez isso, eu estava dando motivo, eu estava errado. Então eu nunca tive razão. As minhas vontades, e essa eu penso que foi a criação de muitos de nós. As nossas vontades nunca foram levadas em voga. Então uma geração aconteceu em que a nossa criação nos ensinou a, de certa forma, ser longânimos pela criação. Essa longanimidade, ela não é aquela adquirida pelo Espírito Santo de Deus, mas é válida. O cristão, ele precisa acompanhar a educação dos filhos, ele precisa saber que os nossos filhos são baguncentos mesmo, fazem arte mesmo, como toda criança merecem aquela poda, né? Mas de uma geração para cá, esse tipo de criação mudou. Hoje, por mais errado que os nossos filhos estejam, nós sempre damos razão a eles. E isso vem fazendo com que as nossas vontades, os nossos desejos sempre estejam em voga, sempre sejam maiores que os outros. Isso causa impactos profundos, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que foi marcado nacionalmente. Alguém que tem os desejos, as vontades em voga, que não aprende a ceder às vontades, ceder os desejos, está disposto a fazer qualquer coisa para que os seus desejos sejam alcançados. Na mídia nacional, há um tempo atrás, foi circulada a matéria de uma moça chamada Suzane Richthofen, que há pouco tempo atrás recebeu o indulto do Dia das Mães para poder passar fora da cadeia. Ela matou os pais, alinhada com o namorado, porque provavelmente uma de suas vontades ficou maior do que a importância da vida dos pais. Quando a lição fala do nosso primeiro objetivo da lição, ensinar como abrir mão das nossas vontades para nos tornarmos longânimos, eu quero retratar essa seriedade. A gente não pensa as consequências futuras das nossas vontades não serem reprimidas. O mundo, ele precisa nos ensinar, com a ajuda do Espírito Santo, e claro, nós como cristãos precisamos ensinar os nossos filhos, com a ajuda do ensino da Bíblia, que as nossas vontades não são sempre que podem ser realizadas. Então, infelizmente, nós estamos numa geração cristã, e tem uma geração inteira, em que as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sentimentos foram sempre estimulados, e foram estimulados a tal ponto que uma geração inteira não sabe o que é perder o orgulho em prol de satisfazer uma congregação, uma liturgia, uma norma, e isso causa um prejuízo enorme. É por isso que dentro das igrejas hoje existe uma dissedição muito grande.
as pessoas não concordam com a liderança, eu vou abrir a minha própria igreja. Elas não concordam com a forma de... Isso vem até na indústria, né? Eu não sei me submeter a nenhum tipo de autoridade, então eu vou vou ser o meu próprio patrão. Então, isso, no âmbito geral, causa um impacto muito grande, um impacto negativo. Nós vivemos uma época em que a difusão dos livros de autoajuda se tornaram assim bizarras, né? Hoje todo mundo tem um livro de autoajuda em casa, e esse livro de autoajuda é um prejuízo muito grande, porque ele prega exatamente o contrário disso aqui. Na autoajuda, as pessoas, você acredita que você pode, a sua mente tem poder, o que você querer é poder, o que você insistir, faça que vai dar certo. E as nossas competências, elas dizem o contrário. Jesus, quando ele contou a parábola dos talentos, ele deu a cada um segundo a sua capacidade. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. Tem gente que tem capacidade de liderar a Microsoft. Coloca eu lá para ver se eu não quebro ela a questão de 1 ano. É a empresa mais rica, mas eu não tenho capacidade para liderar, para gerir, para organizar uma empresa desse porte. Então eu preciso saber das minhas limitações. E a gente vê algumas bizarrices sendo faladas nesses livros de autoajuda que tem influenciado e muito o nosso comportamento, tem feito a gente perder a longanimidade. Eu fico pensando em alguns autores, né, de livros de autoajuda que dizem que se você pensar acontece, que querer é poder. Você pega um desses, joga na frente de um caminhão e fala, pensa que não vem um caminhão, mas pensa com força, que você não vai ser atropelado. Duvide-se. Né? Então, esse conceito de que as minhas vontades, os meus desejos, as minhas forças, sendo estimulados todos os dias, vão me fazer uma pessoa mais vencedora, ele tem acabado com uma geração. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas infrutíferas, porque todo mundo quer produzir como líder, como cabeça, como alguém que está à frente, como alguém que está em voga, e os bastidores da situação, que inclusive são as questões mais importantes, vão sendo deixadas de lado. Então, o primeiro objetivo da lição eu achei muito interessante, é ensinar como abrir mão das nossas vontades para nos tornarmos longânimes. Bem, eu preciso entender algo muito importante que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, depois vem e me segue. Eu negar a mim mesmo é abrir mão das minhas vontades. Eu negar a mim mesmo é dizer que as minhas vontades já não são tão importantes como eram há tempos atrás. E quando eu faço isso, eu abro mão do meu ego e passo a entender mais o outro. Porque o que é abrir mão do ego, das minhas vontades, dos meus desejos? É passar a olhar mais para o outro, entender o outro, compreender o outro, né? Me sacrificar pelo outro. Quando eu começar a entender que o fruto do Espírito é algo que não trabalha em prol de uma pessoa, mas em prol de uma comunidade, e no caso, essa comunidade é a comunidade onde eu estou inserido, né? Seja ela evangélica ou não, seja ela a igreja, ou o trabalho, ou a casa, ou a família, e eu parar de pensar individualmente, eu vou fazer com que a minha convivência se torne melhor. Eu vou ser um melhor funcionário, eu vou ser um melhor amigo, eu vou ser um melhor irmão, um melhor pai, um melhor filho. Eu vou ser uma pessoa melhor,
porque eu não vou estar fazendo nada em prol dos meus interesses, das minhas vontades, mas em prol do interesse conjunto da sociedade onde eu estou inserido. Isso é parte do fruto do Espírito, porque o Espírito ele não pensa no indivíduo progredindo por si só. A progressão do indivíduo acontece quando ele progride uma comunidade. Alguém foi um missionário na Índia e com o tempo aquele missionário saiu da Índia e deixou o seu rastro naquele país. E alguém foi fazer uma entrevista com um dos irmãos, ganhos e salvos por Cristo através daquele missionário, e quando, eu não me lembro mais o nome do missionário, mas quando alguém perguntou para ele como é que era o missionário, ele falou: olha, ele trouxe luz ao nosso país. Ele trouxe o evangelho? Não, ele trouxe luz. Ele traduziu livros, ele formou biblioteca, ele nos ensinou a ler, ele nos ensinou as vertentes da cultura mundial, ele trouxe luz ao nosso país. Porque ele não pensou em si mesmo, ele trabalhou em prol de uma comunidade. E normalmente quando a gente deixa de pensar em si mesmo, e a gente trabalha em prol de uma comunidade, aos olhos humanos isso aí é uma coisa terrível, porque a pessoa deixa de viver, né? A pessoa que não trabalha para si, trabalha para os outros, não tem vida própria, se for olhar com os olhos humanos. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a nossa vida própria tem um objetivo, e o objetivo é fazer com que a luz chegue às outras pessoas. Essa é a questão. Enquanto eu permaneço um homem carnal, um homem mundano, e quando eu falo mundano, não é aquele homem devasso, é o homem que se preocupa com as coisas desse mundo. Enquanto eu sou um homem carnal, que não sou espiritual, enquanto eu sou um homem mundano, que não sou do céu, sou do mundo, é um absurdo eu abrir mão das minhas vontades para que outros cresçam. É uma coisa louca, fora de cogitação. Mas quando eu me torno um homem espiritual, eu me glorio nas perseguições, como diz Paulo. Eu começo a me desfazer de mim mesmo, porque não são as minhas vontades que importam. O que importa é o crescimento do reino no qual eu estou inserido, o reino de Deus. E eu vou trabalhar em prol do reino, porque o reino é maior que eu. A vontade de Deus é maior que a minha vontade. Os desejos de Deus são maiores que os meus desejos. Então, o primeiro objetivo da lição é ensinar como abrir mão de nossas vontades. Só tem um jeito de eu abrir mão das minhas vontades. É deixar que o Espírito Santo de Deus viva em mim, para que as vontades dele sejam feitas através da minha vida. Só existe essa forma. Se eu tentar abrir mão das minhas vontades sem a ajuda do Espírito Santo, sem que o fruto do Espírito Santo brote em mim, eu não vou passar de um idiota, fazendo papel de bobo. Porque eu vou fazer tudo o que eu fizer sem propósito. É o que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu vendesse todos os meus bens e distribuísse a minha fortuna para os pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse o amor movedor dessas circunstâncias, eu seria como o metal que sou, o sino que tine. Eu seria nada. Nada seria. Então, só há um jeito de eu abrir mão das minhas vontades. Eu inserir as vontades de Deus em mim. E eu sinto muito aos pregadores modernos que são enfáticos em dizer que nós seremos colocados como cabeça e não por cauda, que seremos vitoriosos, e fazem essa promessa aqui para a terra. Aqui para a terra nos esperam sofrimentos e perseguições. A Bíblia afirma categoricamente: todo aquele que deseja viver piamente em Cristo padecerá perseguições. Há um falso evangelho fazendo com que nós
abrimos mão das vontades de Deus para enchermos das nossas próprias vontades. É a inversão de valores, exatamente o contrário dos valores. O Espírito de Deus, ele precisa se mover em nós para que os nossos desejos... É tão bonito a gente cantar, né? Eu não preciso ser reconhecido como ninguém, já como uma forma de afronta, né? Eu não preciso, é como se a minha glória é fazer com que conheçam a ti. Mas, na verdade, preste atenção nisso. É bonito a gente cantar dizendo que a minha glória é fazer com que reconheçam a Deus, mas as nossas mensagens, os nossos hinos, os nossos louvores estão sobrecarregados da glória humana. Deus está sendo um mero funcionário dos nossos desejos, das nossas vontades. Enquanto eu não me conscientizar que eu preciso abrir mão de mim mesmo, porque tudo que há em mim é podridão e pecado. Em pecado fui formado e em pecado gerou-me a minha mãe. Enquanto eu não tiver essa consciência, nada do que eu fizer no Evangelho vai produzir fruto. Eu preciso desprezar as afrontas, as ofensas através da longanimidade, porque quando o fruto do Espírito for gerado em mim, e eu for ofendido por alguém, eu vou compreender que aquela pessoa não está fazendo nada mais, nada menos do que o papel de uma pessoa carnal que ela é. E ela precisa de ajuda. Ela precisa ser conduzida ao patamar espiritual que nós fomos levados através do Espírito de Deus. Ela não precisa ser recriminada, rechaçada e jogada de escanteio. Ela precisa de ajuda. Aquela pessoa precisa ser brotado no coração daquela pessoa a ação gloriosa do Espírito de Deus. Então, como que eu vou abrir mão das minhas vontades? Abrindo mão de mim mesmo e deixando as vontades do Espírito, que não olha para mim como pessoa, na individualidade, independente do que está acontecendo à minha volta. O Espírito, ele olha para mim na vontade de que, e na intenção de que eu faça algo para a comunidade onde eu vivo. Na intenção de que eu produza algum bem para a comunidade onde eu vivo, não para mim mesmo, né? Apresentar Cristo como verdadeiro exemplo de longanimidade, segundo o objetivo da lição. Eu vou apresentar Cristo como um verdadeiro exemplo de longanimidade. Em 1929, houve lá nos Estados Unidos o crack da Bolsa de Valores. E quando a Bolsa de Valores quebrou, houve o maior surto de suicídios da história dos Estados Unidos. Porque pessoas que eram ricas, extremamente ricas, se tornaram pobres da noite para o dia. Perderam tudo que tinham investido. E se desiludiram de uma forma tão grande que começaram a se suicidar. Houve campanhas contra o suicídio nos Estados Unidos por conta do crack de 29 da Bolsa de Valores. E eu fico pensando aqui, o que Jesus perdeu para vir aqui na Terra? Toda a estrutura do Criador do mundo, toda a estrutura celestial de adoração, desde a época dos profetas até quando ele veio, Jesus era venerado no céu, já era adorado como Filho de Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Mas ele abriu mão de tudo isso para vir morar entre nós e se desfazer de si mesmo. E durante 33 anos e meio ele esteve andando entre nós. É uma eternidade. Alguém que criou o ser humano, criou todos os alimentos, passar fome. Você consegue entender? O ser perfeito, que nunca teve necessidade de ir ao banheiro, de comer, de fazer nada, se sujeitar a tudo isso de uma hora para outra e não perder o equilíbrio emocional a ponto de querer se suicidar. Ao contrário, ele se entregar à morte para poder
salvar quem estava colocando ele naquela situação? Você consegue entender a expressão de longanimidade, 33 anos e meio de um ânimo longo, irrefutável, incansável. Quanto mais afrontas recebia, mais tinha ânimo para poder salvar, porque ele enxergava as pessoas que o afrontavam como vidas. Como ele disse diversas vezes, eu vejo o meu povo como ovelhas sem pastores, como vidas que necessitavam de ajuda, como vidas que necessitavam ser salvas. Ele perdeu tudo de glória no céu, espontaneamente, para poder chegar aqui e receber cuspe na face, coroa de espinhos encravada entre o couro e o crânio, chibatadas nas costas, cravos nas mãos e nos pés, sendo Deus. Que exemplo de longanimidade! E a gente diz que somos servos de Deus. Quando a gente participa da ceia do Senhor, toma o cálice, que representa o sangue de Cristo derramado, toma o pão, come o pão, que representa a carne rasgada, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: Senhor, assim como o seu sangue foi derramado por mim, eu estou disposto a derramar o meu sangue por outros. Eu estou participando do corpo de Cristo. Assim como a sua carne foi rasgada com as chicotadas nas costas por mim, eu estou disposto a oferecer a minha carne a ser rasgada por outros. Mas isso é só teórico, acabou isso. O conceito de ceia mudou. Jesus Cristo, quando ele instituiu a ceia, ele disse assim, este é o meu sangue que é derramado por vós. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei. Aquele que não participar do meu corpo e do meu sangue não é digno de mim. Jesus estava dizendo, aquele que não estiver disposto a ter a vida que eu tive, não é digno de mim. Então, quer um exemplo de longanimidade maior que esse? Uma pessoa que viveu alguns anos numa vida de riqueza e perde tudo da noite para o dia, se suicida. Ele perdeu tudo de glória da noite para o dia, veio como homem, sofreu afrontas e ainda quando estava prestes a morrer disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Isso é longanimidade. Na verdade, Jesus não tinha longanimidade. Ele não tem longanimidade, ele é a longanimidade em pessoa. Então, apresentar Cristo como verdadeiro exemplo de longanimidade parece até redundância, né? A longanimidade é ele. O ato de ser longânimo está nele. E qualquer coisa que a gente olhe em Cristo mostra a longanimidade. A lição fala, não vou entrar no mérito da questão, mas a lição fala do profeta Isaías vaticinando as profecias sobre ele, né? Que como ovelha muda foi levado aos tosqueadores e ele não abriu a sua boca. E a gente se diz ser servo de Cristo, mas a hora que pisa no pé, a boca abre, é o primeiro a dar patada. Nós somos os primeiros a refutar as ideias que afrontam as nossas vontades, os nossos interesses, a nossa forma de conduzir a nossa vida. Por fim, terceiro objetivo da lição, mostrar aos alunos que uma postura longânime nos tornará bons evangelistas. Eu não quero me tornar um bom evangelista, não tenho essa intenção. Eu quero que a minha vida seja o Evangelho. Um bom evangelista está no meio da etapa dos médios, né? Para deixar a palavra um pouco mais escancarada, quem está na área dos médios são os medíocres. Eu não quero me tornar um bom evangelista, eu quero que a minha vida seja um evangelho, eu quero que a minha vida seja uma carta viva do evangelho,
para que as pessoas leiam o Evangelho em mim. Eu quero ser o Evangelho em pessoa. Eu quero que o sangue de Cristo, o corpo de Cristo se manifeste através das minhas atitudes, da minha forma de expressar o meu pensamento, da forma que eu vou me conduzir na vida. Eu quero que o Evangelho exale na minha forma de olhar para as pessoas. Isso é ter o Espírito de Deus. Isso é ter longanimidade. Eu não tenho intenção nenhuma de ser bom evangelista. Eu quero que as pessoas sintam desejo de viver o Evangelho que eu vivo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e, independente da circunstância que eu esteja, se esteja passando pela prova, pela luta, por circunstâncias adversas, ou se eu esteja lá em cima, no topo, abençoado por Deus e cheio das graças de Deus, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: ali tem uma vida que a gente sente paz, sente o Evangelho fluindo ali. Eu quero que seja assim, né? Eu penso que todo cristão precisa fazer isso. Jesus Cristo, ele foi o nosso maior exemplo disso, né? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é a nossa comida, é o que move. Porque a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, eu deixo a minha nacionalidade de homem, cidadão brasileiro, de lado. Eu posso até morrer pela minha pátria, mas a minha pátria é a pátria celeste, é a pátria oferecida por Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu tenho uma nova identidade, uma nova pátria, né? E quando a gente ama a nossa pátria, quando a gente ama a pátria que realmente move a nossa vida, a gente quer trazer todo mundo para ela, né? Eu fico imaginando aí, eu vejo sempre uma pessoa brigando com a outra, mesmo que sejam brincadeiras, a respeito dos times de futebol. Eu sou corintiano, eu sou flamenguista, eu sou paulistano, São Paulino. Nem sei disso direito, que eu não... negócio de futebol nunca foi minha praia. Mas e todo mundo quer incentivar. Eu tenho um tio que é botafoguense e ele quer incentivar todo mundo a ser botafoguense, que a pátria de torcida que move o coração dele. Não sei porque ele se afinizou com aquele time. Não, eu sou botafoguense. Aí dá a camiseta de presente do Botafogo pro sobrinho e aquele negócio todo, porque ele gosta do Botafogo e quer que todo mundo seja botafoguense. Não estou criticando a ação dele de jeito nenhum. Eu estou mostrando a identidade de pátria. Quando nós nos tornamos cidadãos celestiais, a vontade espontânea, a única vontade espontânea que é gerada em nós, é levar todo mundo a ser um cidadão celestial também. E isso não faz da gente bons evangelistas. Eu vou discordar desse terceiro tópico da lição aqui, desse terceiro objetivo da lição. Isso não faz